Cantinho do Laranjal. Estou aqui entrando no Maracanã, né? Leste inferior, encontrar com meu amigo Fábio Portes, para a gente poder ver o que vai acontecer nesse jogo aí, né? O Fluminense tem a vantagem de 1 a 0, mas tem Freitas e Manuel na zaga, né? Esse que é o grande problema. Renato escalou Nonato, Hércules e Martinelli, com ataque Canóbio, Everaldo e Serra. Vamos ver, né? O Fluminense não pode jogar defendendo o resultado, tem que jogar, né, fazendo as jogadas, empurrando o time do Internacional pro campo dele. Se ficar jogando com o Internacional no campo, apesar da má fase do Internacional, é difícil. Entendeu? Então tem que jogar no campo do Internacional. Não é jogar tentando defender o empate, não. Tem que tentar ganhar o jogo. Se no final do jogo lá, os 45, tiver 0 a 0, aí segura o jogo para poder se classificar. É isso aí, galera. Daqui a pouco a gente vai fazer uma entrada lá dentro do estádio. Um abraço. Laranjal, eu, Fábio Portes. Aí, ó. Você fica melhor. Fábio Portes aqui comigo. Fábio, Manuel, acabei de falar, Manuel Freitas. E aí? Olha, nós já estamos acostumados a viver com emoções fortes. O Fluminense nunca é uma coisa tranquila. A vacina já está no sangue. É isso aí, galera. O Fluminense Internacional, daqui a pouco aqui no Maracanã, tá eu aqui com o Fábio Portes. De repente o Edgar tá chegando aqui, no intervalo a gente volta. Flusão vai vencer, Flusão vai classificar aí. Com o Manuel Freitas e tudo na zaga. Um abraço. Primeiro tempo enrolado, né? Olha, muito enrolado. O Fluminense parece que está nervoso, parece que o Fluminense é que está procurando buscar o resultado. Os jogadores não estão se entendendo, muitos passes errados e muitas jogadas erradas. Pior do que os passes, são as próprias jogadas. O Fluminense sentindo muita dificuldade na armação da jogada, né? Falta um cara ali para botar a bola no chão. O Inter tá morto. O Inter tá com a confiança lá embaixo. Agora, da maneira que o Fluminense está jogando, deixando o Inter ali se criar, ali, às vezes as jogadas erradas, ali, saídas erradas de bola, pode propiciar um gol do Inter aí que pode levar o jogo para o pênalti. E o negócio, você falou da criação. O nosso problema é que a nossa criação, ela está nos pés de pelo menos do triunvirato do meio de campo. O Nonato está apagado hoje. O Hércules está se concentrando muito mais na defesa. E o Martinelli, ele está fazendo a ligação da defesa com o ataque. Só que o Martinelli não consegue fazer a ligação e ainda ter que armar a jogada. Os dois únicos chutes a gol do Fluminense foram de Martinelli e Hércules. Então já indica como a gente está mal. Eu entraria com o JK agora no segundo tempo, tiraria o Everaldo, colocaria o Ganso no lugar do Nonato para dar essa efetividade. Sim. Já que o Ganso poderia achar o JK, é melhor do que o Everaldo, que ele perdeu tempo pavoroso aqui. Muito ruim. Ele e o Canóbio erraram demais. Mas vamos ver, gente, vamos ver. A esperança é o última que morre, vamos lá. Flusão pode se classificar hoje. Lima está entrando. O estado está vendo aqui que o Lima está entrando. Vamos rezar. Gravatista esteja conosco. Um abraço.
Cantinho do Laranjal, pós-jogo, né? E aqui esse é mais um Papo com o Diniz para o Cantinho do Laranjal e Panorama Tricolor. Jogo de ontem foi um jogo que eu estive no Maracanã, e vocês vão ver depois as imagens aí, os vídeos, né, que eu fiz. Realmente o jogo foi muito complicado, mais do que a gente imaginava, porque a gente já imaginava o jogo complicado, mas não na maneira que se desenhou. O Fluminense começou até bem na partida, com o Serna do lado direito, o Canóbio do lado esquerdo, mas depois disso o Fluminense se perdeu um pouco na correria do Internacional. Estava tentando a jogada, mas sem inspiração, de uma maneira atabalhoada e errando muitos passes. Mas o Fluminense, em vez de botar a bola no chão e tentar sair com tranquilidade, caía na correria do Internacional e errava também. O primeiro tempo foi muito ruim, depois dos 30 minutos, chutão pro alto, disputas sem porquê. E aí o Fluminense terminou 0-0 o primeiro tempo, com uma dose de monotonia. No segundo tempo, a arbitragem também do seu Ramon Abate-Abel muito ruim, invertendo faltas, dando cartões amarelos para o Internacional, para o Fluminense, não para o Internacional, não tendo coerência nas suas marcações. Mas o Fluminense, logo no início do jogo, roubou uma bola ali, o Everaldo tocou para o Canóbio, que fez 1-0. Gol que daria mais tranquilidade para o Fluminense, né? Porque a princípio ali a gente achou que o Fluminense fazendo 1-0 o Inter morreria, praticamente não teria mais forças para reagir. Só que o futebol é um negócio que você não pode nunca, né, subestimar o adversário, e o Fluminense, ao invés de pegar esse 1-0 e sair na boa, tocando a bola, como eu falei anteriormente, continuou jogando da mesma forma, errando, caindo na pilha do Internacional, que começou a pressionar o Fluminense jogando bola na área, tentando aos trancos e barrancos, e até com uma vontade que até então o Internacional não tinha mostrado na partida. O Internacional deu uma crescida na partida, o lateral esquerdo, o Bernabé, começou a jogar mais, o Alan Patrick começou a aparecer mais, e o Fluminense permitiu essa reação, tanto que no lance que houve uma desatenção, o Manuel perdeu o tempo de bola e acabou derrubando o jogador do Internacional dentro da área. Pênalti, claro, para mim, acho que a marcação foi correta. O pênalti foi batido e o Fábio defendeu. O problema, o Fábio realmente adiantou um pouquinho, sim, mas o problema é que não há uma coerência, né? Marcam quando quer. E aí marcaram contra o Fluminense, o Alan Patrick foi, cobrou novamente e empatou a partida. A partir daí foi um Deus nos acuda. O Renato fez mexidas, ao meu ver, erradas, trouxe o Internacional para o nosso campo, Bernal e Thiago Santos entraram, e o Manuel permaneceu no jogo, quer dizer, ficamos com 4 zagueiros ali praticamente, que o Bernal também era praticamente o zagueiro, quer dizer, foi um Deus nos acuda. A sorte é que o Internacional é uma equipe hoje sem confiança, e uma equipe que está errando demais, e não teve ali a capacidade, né, de concatenar uma jogada. Até levou perigo alguns cruzamentos, mas sem qualquer imaginação, o Fluminense foi cozinhando e conseguiu essa vitória suada para as quartas de finais. O que valeu foi a classificação, obviamente, mas precisamos rever esse presidente do Fluminense. Ô Mário, tá na hora de contratar jogadores decentes. MLS, esses jogadores não vão chegar para resolver. Esse Acosta está sendo tratado como se fosse um Messi, né? Quero ver se ele vai entrar, vai arrebentar. Os valores também. Você reclama dos valores dos outros jogadores, do Roger Guedes é caro. Aí você vai no tal do Acosta, vai pagar 2 milhões de salário, é isso mesmo? Então é totalmente incoerente, totalmente maluco essa situação. O Nino já era para estar sendo apresentado no Fluminense, porque a zaga do Fluminense hoje é o maior problema hoje, mais do que o centroavante. O Everaldo, apesar dos gols marcados, continua sofrível. É um jogador que não tem condições técnicas de jogar no Fluminense, a realidade é essa. Quando ele faz gol a gente elogia, logicamente, porque a gente elogia a superação do jogador, mas ele é fraco, né? O próprio Canóbio, o problema do Canóbio é que ele custou 40 milhões de reais, é um jogador limitado, né? Para o jogador, para custar 40 milhões, tem que ser muito bom. É isso aí, galera. Vamos torcer para o jogo do Bahia
a equipe tem uma zaga mais forte ali com o Freitas e o Manuel segurando a peteca ali. Tinha que subir alguém da base, o Loyola, o Davi, tá? Mas é isso. Vamos torcer. Seja o que Deus quiser, Gravatinho, João de Deus nos ajude. Saudações tricolores.